Is it possible that the past and future are colliding? Let the new era begin. Rated M for mature. Essa é a E3, o nosso maior show do ano. Nós temos exclusividades mundiais, Gears 5 e muitas novidades com retrocompatibilidade nos jogos. A Xbox começa agora.
tudo bem? Bem-vindos a Inside Xbox. Estamos ao vivo aqui, direto do Teatro da Microsoft em Los Angeles, na Califórnia, para o nosso maior show do ano. E isso aí é a E3. Isso. A indústria do videogame inteira convergiu para o centro de Los Angeles para revelar o que temos guardado para o ano que vem. E além, temos ontem também nesse palco nós apresentamos 60 jogos, um novo console, Xbox, Game Pass, muito mais. Hoje, no show de hoje, nós temos vários trailers de lançamentos e os maiores games da E3, Gears 5 e muito mais. Star Wars, uau! E muito mais. Além dos mais populares games de PC de todos os tempos, está sendo reconstruído para o Xbox. Vamos falar com os desenvolvedores do Crossfire X. E então, vamos falar também sobre o Psychonauts 2 com o mais novo membro da família Xbox, Tim Schafer. Ele estava muito divertido ontem no palco. E vamos mergulhar no futuro da retrocompatibilidade e revelar nossa maior fornada de títulos até hoje. O evento da mídia de ontem foi cheio de surpresas, alguns trailers incríveis. Qual foi o momento memorável? Que ano? Esse foi o momento favorito da internet, sim. E todo mundo está falando sobre isso. Então eu tenho que falar. Também nós temos também o anúncio da Scarlett, do Project Scarlett. Então, também muito hardware também. E os fãs perderam a cabeça. Então, nós também não somente voe sobre os céus, maravilhosas vistas. Relaxa, é relaxante isso. Então, imagina se a gente está no escritório. Olha só, parece uma tocha, olha só a tocha dele. Então também eu vi as cenas também no final. Eu amei o fato de que muito parecido com demorou 20 anos para fazer isso. Então eu estava no cantinho da cabine lá. Eu amo duas coisas para mim. Duas coisas que eu adoro. Ferguson e Pyro. Então quando o Rod fez a apresentação do Escape e Gears 5, isso foi incrível para mim. Eu também gostei também de dar a primeira olhada do Escape. O Gears está parecendo que está muito bom, ótimo mesmo. Então vamos começar falando de Gears. Então eu vou pedir para o Jeff falar sobre o Coalition. Jeff Ferguson, muito obrigado que estamos aqui nas profundezas do Hive. Então, isso faz parte do novíssimo Game Mode do Escape. Você pode nos dar uma explicação rápida o que é? O Escape, você infiltra no Hive, depois você põe a bomba e tenta escapar vivo. Então, através do... mais ou menos é um jogo de 3 jogadores, 3 players. Sim, em Gears você tem que segurar um pouco e deixar o inimigo vir para você. Esse daí você tem que passar pelos monstros. Então você tem que avançar, tem que seguir em frente. Você tem que ser muito agressivo. São diferentes personagens que podem jogar de diferentes formas. Você tem que ver com quem você vai jogar no Escape. Você tem 3 membros do seu esquadrão. E o que é diferente disso é que você não sabe quais são. Cada um tem uma habilidade diferente, uma arma diferente. Então você pode dar arma para os seus membros de equipe, você pode fazer ressuprimento. E você tem que ir apertar o botão de ataque, você tem que coordenar tudo como equipe. E você sobrepõe tudo isso. E também tem várias histórias. Nós queremos também que
a Escape tivesse seus próprios personagens. Então você pega a campanha e vai levar isso só para dentro do Hive. Nós temos várias identidades que podem... Nós fizemos o Curtis a partir do livro da revista de quadrinhos. Então vamos falar sobre a rejogabilidade do... Você está fazendo um mode criativo, sim. O Hives são construídos. Quando a gente coloca tudo isso junto, a gente tem um mapa que você pode fazer seus próprios desafios. Você precisa ser o primeiro. Você tem que começar a fazer a sua própria... escolhe sua própria Hive, você avança para atacar. Nesse verão, então, vai ser sobre o Hive e o Escape. Então, isso é um só dos pilares de uma oferta que está se expandindo. O que mais que nós vamos ver nesse verão? Nós temos também um monte de novidades na Microsoft Store. Você pode jogar o Escape agora mesmo, se quiser. Mas em julho nós vamos falar sobre o Versus, multiplayer, multijogadores. Vamos falar sobre a Horde também. Em setembro nós vamos de volta à Campaign e revisitar a Kate e a história dela. Então, quando nós dissemos para vocês fazerem a ordem, o pedido antecipado, pode começar a fazer. Então, Gears 5 vai começar a ser lançado em 10 de setembro em todos os lugares, nas lojas de varejo, no Games para PC, em todo lugar você vai ter. Se você for um Game Pass Ultimate, um membro da Ultimate, você vai ter acesso prioritário. Então, nós vamos jogar na primeira semana e se você tiver o Game Pass, você vai ter um pacote com a Sarah Connor. É um ícone, ela é um ícone mesmo, a Sarah Connor. Então isso é o que ela vai ser um desafio perfeito isso aí. A última coisa antes de você anunciou uma parceria com a E-League. O que está no horizonte para nós? Começando nessa sexta-feira, então, a gente vai ter uma nova jornada de intercompatibilidade. Você pode jogar com 6 jogadores e toda a equipe pode jogar uma conta. Tem muito esportes também. Você vai jogar um pouquinho de trailer para ver quem são esses game players. E muita gente assiste esportes, não é? Muita gente assiste esportes. O seu nome, para mim, você tem essas biografias todas que você pode ler sobre os personagens e você vê eles competirem e tudo isso é importante para mim. Nessa sexta-feira começa apenas em 1 minuto. Nós vamos ter o Phil Spencer com o Project Scarlet e todos os grandes anúncios. E veja só esse Gears 5 com a ação de multiplayer que vai vindo para A-League nessa sexta-feira. Since day one of me playing, I was never seen as the best player in the game. I used to get bullied in school because I didn't know the language and I couldn't understand people. My father will give me 20 pesos. I knew that with that 20 pesos, I will not have a lunch, just use that money for playing video games. Like, that's how much I like it. I hope that when I'm done competing, I leave behind a legacy that I was a player that never gave up. I 100% feel pressure to stay on top. Being at the top, you kind of have this Estando feeling no like everyone wants to topo, take you down. todo mundo, quando você está você é um dos primeiros, todo mundo quer te derrubar. Você vai para a escola, volta, joga até a minha mãe chega em casa, então toma janta, toma um banho, vai. Eu quero. Esse é o meu objetivo na indústria de gaming. Eu quero fazer isso, eu quero fazer a diferença. Eu sei o que é, o que tem que ser feito para você ser um jogador profissional, um gamer profissional. Você nunca pode ter o seu lugar garantido. Você nunca tem o seu lugar garantido. Tem muita gente atrás de você querendo tomar o seu lugar. Então, eu acho que no fundo eles sabem disso. Então, amanhã tudo isso vai acabar se você não... Vamos jogar, tá?
Vamos jogar. Oh, meu Deus. Que você viu isso? Então, eu comecei e passei para o próximo nível. Você apanha, você cai, você passa por todo o drama, você põe suas emoções para fora. Mas essa é a única forma de você seguir adiante. Olá, gente. Foi fantástico, né? Vamos dos próximos títulos do Xbox Game Studios. Tem uma presença inesperada do Canoe Rivers e também muitas outras coisas. E para falar sobre essa lista, aqui está o chefe do Xbox, o Bill Spencer. Então, o Keanu estava no palco. Que tal? Foi uma coisa muito bom. Ele foi simplesmente, teve muito esportivo na hora que falaram aquilo, então os fãs do Xbox têm mais paixão com tudo, e eles vão gostar mais dele por causa da Xbox do que por causa dos filmes. Muito ótimo. Outra pessoa foi o Tim Schafer. Fale sobre o Tim Schafer, sobre o que está em produção, o que isso significa para o Game Studio. Ele sempre esteve no Psychonautas, no primeiro deles. Ele trabalha com a gente há muitos anos e trabalha com uma equipe fantástica, com um histórico de criar muita coisa boa e fantástica, e trabalhamos com ele. Estamos conversando com ele há muitos meses e podemos então ficar contentes de anunciar onde estamos hoje, e acho que ele foi fantástico no palco e as pessoas estão assistindo os vídeos que eles colocaram, e eu estou muito empolgado de poder oferecer aquela estabilidade financeira e a liberdade para eles criarem nos estúdios. Então, eles vão terminar aquela obra deles e eu acho que vai ser ótimo. É uma ótima maneira de conectar com eles. E foi um dia muito grande para o Xbox Game Pass também, Game Pass Ultimate e o Game Pass para PC. Como é que é para você ver essa ideia tornar-se realidade? 2 anos atrás, quando anunciamos isso, a gente quebrou um recorde ontem de pessoas que estavam fazendo assinatura do Game Pass. Então, pela primeira vez, nós tivemos mais de 100 jogos para PC. Nós falamos sobre o Ultimate, sobre o Gold e o Game Pass para PC, que teve uma aceitação muito grande pelas pessoas, mas também a gente tem 34 jogos que são as premieres mundiais, que as pessoas estão vendo o poder de ter uma assinatura desse tipo, porque é uma maneira, eu estou jogando muitos jogos divertidos e você vai poder descobrir qual jogo que será seu favorito, já que naquela assinatura tem vários jogos por mês, né? Então você vai olhar meu vício com jogos. Você é mais ou menos viciado, né? Não, meu amor. Então, você também falou sobre o Project Scarlet e as possibilidades dele. O que você pode falar sobre isso? A gente chegou aqui no palco há 3 anos e a gente falou sobre os jogos do Xbox 360 passando para o Xbox One. E agora, quando eu olho para o meu Xbox One, que é o console mais compatível que eu já tive, pensei sobre o nosso projeto para o Project Scarlet e a gente queria ter certeza que a gente conseguiria englobar todas as gerações de jogos, não somente os novos jogos, mas jogos de vários ecossistemas, e a gente criou um console que é o que os gamers estavam esperando. Então, algum desses jogos que as pessoas compraram há 10 anos, ele se pode ligar no Scarlet, então você vai poder baixar o jogo, jogar
jogar. Então, o jogo vai passar daquela combinação de o lado físico e o que havia antes, que permite que eles continuem a jogar o jogo que jogavam e que esses jogos também vão ser melhores para jogar, vão ter a melhor aparência que eles já tiveram, e é uma coisa que eu queria muito continuar no Project Scarlet para poder continuar. Você também falou sobre o Project xCloud e do console. Quando eu penso para onde estamos indo, nós vamos ver jogos que foram criados para o Xbox ou que estão sendo criados para o Xbox hoje, que vão ser jogados em outras plataformas, no seu telefone, por exemplo. Pensamos como é que a gente vai conseguir colocar várias pessoas, muitas pessoas jogando naquela plataforma, no nosso data center, e permitir que as pessoas pudessem acessar isso. Ou seja, temos dezenas de milhões de pessoas que já têm o Xbox One, e se eles puderem transformar aquele Xbox na sua própria versão do xCloud, para que eles possam fazer o streaming a partir de suas casas. Então, lá no Data Center, vocês têm os Blade Servers e vocês podem usar o servidor do Data Center, ou você pode usar o seu console e transformar o seu console em um servidor para fazer o streaming do jogo a partir da sua casa. Vamos lançar isso a partir de outubro. Eu queria esclarecer isso. Estamos aqui hoje, que na primeira visualização pública disso, a gente está vendo as pessoas jogando os jogos da Xbox no telefone. Uma das coisas que eu aprendi com essa geração que vocês estão ouvindo, a gente está ouvindo o que o cliente quer, o que é que os gamers querem. É sobre nós colocarmos opções e escolhas nas mãos dos usuários e ver as reações que eles têm. Eu adoro ver a reação que eles estão tendo, eu adoro ver eles jogando aqui. E em outubro espero que vai ser a mesma coisa, tudo que a gente pensou. Eu acho que a gente não tem uma resposta para todas as perguntas, mas eu vou conectar com aquela minha comunidade da Xbox Live para poder jogar com eles. É um momento fantástico para os videogames. No ano passado, uma coisa que você fez que foi só ótimo, no E3 2018. Então, esses eventos, você tem talvez alguma notícia do que podemos esperar para o futuro? De vez em quando eu fico um pouco nostálgico com relação ao Xbox. E no ano passado a gente trouxe de volta o XO 18 que aconteceu. Foi uma coisa tão especial para os fãs. E vamos fazer novamente o XO. Vai acontecer em Londres, o XO 19. E vai ser fantástico, porque temos um grande número de fãs em Londres. Eu morei em Londres. Vai ser divertido voltar a Londres. Nós temos os estúdios lá também no Reino Unido. Nós estamos pensando sobre os criadores locais que estão lá no Reino Unido. E eu estou muito empolgado sobre esse evento. Eu também vim do Reino Unido e eu acho que eles vão estar simplesmente hiper empolgados com isso que vai acontecer. E a gente vai dar um pouco mais detalhes sobre o que vai acontecer para que as pessoas saibam como se inscrever e participar. Phil, qual que é o destaque de ontem para você? Ontem, minhas duas filhas estavam aqui no E3 pela primeira vez e elas estavam assistindo na televisão e elas viram o papai no palco, viram um show. E quando eu penso sobre a conexão com os fãs que a gente tem, alguns dos meus bons amigos vêm cá todos os anos, e essa conexão que existe com os outros gamers, com as outras pessoas, para mim, o E3 é sobre a estratégia, também é sobre a participação nessa comunidade de criadores de jogos e gamers e celebrar esse amor por essa forma de arte que são os games que a gente produz.
Então, parabéns pelo E3 e obrigado por ter parado aqui para conversar com a gente. Em alguns minutos nós vamos ter o Ninja vindo para o Talco. Mas antes, vamos fazer uma coisa muito E3. Vamos fazer um premiere mundial, um trailer que vocês vão ver. Você vai ter vários novos armas para matar seus inimigos e também para equipar o seu corpo. It's not over. Se você não teve a chance de jogar o The Surge, você tem sorte, porque ele está disponível agora para o Xbox, junto com outros títulos como Batman Arkham, o Metro Exodus, Hollow Knight e Borderlands e The Handsome Collection, com novo conteúdo para ser baixado. Você pode assinar hoje para acessar mais de 100 jogos no seu Xbox One, e também você pode usar também com o Xbox Game Pass para PC, além do Xbox Go. Você pode acessar esses 100 jogos lá também. E isso é uma coisa assim fantástica, né? Console, PC, jogo, tudo junto por $14,99 por mês. Então, para uma olhadinha para mais ação, vamos passar para o Larry. Obrigado. Estamos aqui com a novo Xbox aqui, o aplicativo, vocês podem ver. Eu sei que está rodando algo, mas tem um alienígena aqui e já está rodando num PC, que não é uma tarefa muito difícil. Como aconteceu? A gente começou a conversar com os gamers e mostraram que eles jogam no console, jogam no PC e estavam procurando alguma coisa como Game Pass que ia funcionar por dois. Quando ouvimos falar isso, começamos a construir o produto e para poder trazer os jogos para o console e para o PC. E para que tem o então construímos muitas coisas para as duas plataformas com diferentes mods e também você tem o firmware e como você vai descobrir e baixar esses jogos pelo Xbox. Esse é o aplicativo Xbox que é disponível a partir de ontem, até um pouquinho antes também, e está disponível e feito para a versão dos 2019.
Diógo, essa é uma versão ao vivo. Me explique aqui como essas guias estão funcionando. Você faz o login com a sua conta, então eu vou destacar algumas coisas, você pode ver. À medida que você vai para baixo aqui na tela, uma coisa que é interessante do Game Pass é que ajuda você a descobrir os gêneros ou diferentes jogos. Então, eu sei que você vai poder descobrir o seu jogo melhor. Na verdade, uma coisa que eu gosto muito, se você tiver o Game Pass e eu também, a gente tem acesso à mesma biblioteca de games, que uma coisa que eu gosto. Eu sempre, com esse Void Bastards, eu gosto de jogar, eu jogo com meu irmão. Então, essa é a guia do Game Pass, que é bom para você descobrir o próximo jogo que vai jogar. A próxima é social. Aqui você tem uma janela de chat, você tem meus amigos. Esses são meus amigos de verdade aqui, tá vendo? Eu jogo com eles o tempo inteiro. E você pode ver algumas coisas se eles estão logados no console. E também funciona junto com a barra de temas do Xbox. É um overlay que você pode colocar por cima de qualquer jogo do Windows, que você tem as configurações de áudio. Você pode fazer broadcast, você tem um mixer, você pode procurar um grupo para jogar com eles. E algumas pessoas podem ver esses trabalhos, mas a sua equipe fez uma equipe muito grande nos últimos meses para atualizar o aplicativo, certo? A última tab é Store, que é a loja. Então, uma coisa que você pode ter visto antes no Windows. A gente queria transformar essa guia numa coisa mais utilizável para que vocês vissem vários dos jogos que a gente... E se você for membro, você pode ganhar 20% de desconto do preço de catálogo dos jogos. Queria falar rapidamente aqui por que a gente tem essa Windows Store e agora tem esse Store diferente, duas lojas diferentes. Por quê? Personalizado para os gamers. A gente fez uma loja personalizada para os gamers, que é uma coisa que eles queriam. Aqui do lado, o que é isso? Aqui são os games que nós já instalamos, você pode ver o The Surge, Rome, você tem, como eu disse, essa versão do Football Manager, e você pode expandir um pouquinho, mostrar o que os ícones são. Aqui embaixo, ó. Agora, quando as pessoas podem obter esse novo aplicativo, você vai para o Xbox.com, vai ter aplicativo para você baixar o jogo, até tem um instalador que é muito prático se você quiser, e você vai também poder comprar o Game Pass durante o processo. Muito obrigado. O Game Pass, nós vamos falar o que ele significa para as pessoas. Então, nós temos que desenvolver os games nos quais trabalhamos. Então, a gente sempre está buscando por ajuda. Então, a gente decidiu fazer parte do programa, nós agarramos a oportunidade. Então, nós tivemos a habilidade de descobrir os verdadeiros games. Fallout, Prey é uma grande forma de trazer os nossos games para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de vivenciá-los e experimentá-los. Então, uma plataforma para que todo mundo possa utilizar. Isso é parte da evolução. Eu acho que isso é o início da democratização do gaming. Nós temos vários clássicos vindo para o PC. Nós temos vários personagens de ação que você vai ter a oportunidade de jogar. Então, em Game Pass, nós temos o Messenger, que é ótimo se você já teve a oportunidade. Você sabe que você vai estar no lugar certo. Tem uma plataforma de ação de games. Aqueles que não conhecem o Football Manager, você vai ter que tomar todas as decisões
que um gerente de futebol, um diretor de futebol tem que tomar. O Imperator para PC também é jogado num enorme mapa na época dos romanos antigos. Tem várias tribos no norte da Alemanha e você cria o seu próprio império. Então, quando você menos espera, quando você pensava que uma plataforma estava morrendo, você descobre que ela está crescendo ao invés disso. Você conhece e você adora a Ninja Theory, essas intensas histórias, as aventuras. Tem muita coisa muito diferente. Então, o Ronnie Tucker, bem-vindo aqui, Ronnie. Você queria estar lá? Estava muito louco, uma loucura lá embaixo. Então, Ninja Theory é uma história de single player, né? Como é que você... Parece que você deu uma virada para a esquerda. O que que eu... Eu acho que nós sempre tivemos alguns dados de combate, Chaos e outros jogos que nós iniciamos, mas para mim isso, eu queria fazer o Hellblade, que é uma história que tem bastante centrada nos personagens, então histórias de combate, isso é o gameplay. Mas eu quero entrar nisso. Então eu queria entrar nesse multiplayer, nesse universo de multiplayer. E eles deixaram você fazer? Brilhante, fantástico. Vamos falar um pouco sobre como é que fica essa organização. Sim, é um pouco de crossplay, tem vários personagens de apoio, e tem algumas classes de crossover também. Tem um cara que é muito pesado, mas ele pode causar muito dano. Ele tem a capacidade de servir de apoio também. Mas cada um deles é único de uma certa forma. Então, para que você vai ter uma ideia do que eles podem fazer. O que eu estava vendo? O que esse cara está fazendo aqui? Como é que eu vou fazer o meu Buttercup, por exemplo, o meu personagem diferente? Tem mods no jogo, no game. Então, conforme você vai jogando, você pode jogar de diferente forma. Você pode liberar, destravar diferentes coisas dentro do seu personagem. Se você quiser ter um caráter, um personagem como o Demon, ter um pouquinho mais de saúde, por exemplo, de energia, ele pode causar um pouco mais de dano com a katana dele. Então, você pode também fazer ele virar um ninja meio invisível, que ninguém consegue descobrir onde está. Você pode causar danos extras também nessa condição meio invisível, que não pode ser detectada. Então, parece que você tem alguns combos também, alguma coisa que você estava vendo. O que funciona mais quando você junta? Eu acho que definitivamente tem umas combinações que funcionam muito bem juntas. Alguns uns por cima, outros vão por baixo. Você tem as formas também de deixar todo mundo atordoado, e aí chega outro e vem e destrói todo mundo que está atordoado. Gizmo e Rodney também no foguete. Todos os movimentos estão nessa pequena lista também. Tem testes técnicos também. Não, nós vamos começar deixando as pessoas fazerem isso no dia 27 de junho. Vamos começar testes semanais e vamos ver o que as pessoas sentem, o que elas pensam, alguns feedback das pessoas, dos gamers, o que está funcionando, e vamos fazer uma expansão pouco a pouco com o tempo. Vamos expandir. Muito bem. Vamos tentar fazer o melhor possível. Muito obrigado, Ronnie. Eu não posso esperar, não aguento esperar para colocar minhas mãos nisso. Então, antes, vamos
criador do original XCOM está de volta, Phoenix Point. Em 3 de setembro, nós vamos ter a nova app para PC também. Vamos ver o trailer agora. I'm next. Go back to the 90s. Check yourself before you wreck yourself, 'cause I'm back for your help. I come real stuff, drop the bombs on your mom. Call on. Do about time, my back with your eyes. You better check yourself before you wreck yourself, 'cause I'm back for you. Oh, tudo bem, eu não quero reclamar, mas eu tô aqui em Los Angeles, mas ainda não fui não fiz a minha viagem aí pros limites da galáxia para construir o meu lightsaber. Aqui, nós temos aqui o Jedi Fallen aqui nesse palco e um convidado especial aqui, Stig Asmussen. Como é que vai? O que está acontecendo com esses trailers? Você teve essa enorme review do gameplay. Como é que foi que você preparou o palco para nós no Star Wars Universe? Me dá uma linha de tempo. Então, foi em um episódio da Ordem 66, a Order 66, para quem vocês não sabem, é uma operação que eles executam que transformaram todos os clones em Jedi. Bom, nem todos eles. Sim, alguma coisa assim. Então ele é um Padawan que escapou e nesse game ele está fugindo, está escondido. Até que ele é descoberto e é declarado inimigo do Estado. Então nós estamos vendo aí o gameplay. Espera aí um pouquinho. Quem é esse novo droid? O que é esse droid no BD-1? O que ele faz? Ele é um companheiro, ele está numa missão que é um droid de exploração. Ele tem várias funções que ajudam. Nós temos aqui um mapa 3D também, muito legal. Sim, nós desenhamos isso dentro do game. Então, trabalhamos muito juntos com o pessoal da engenharia para fazer isso no Star Wars. Qual é a filosofia de combate nesse game? O que você quer sentir? Poder. Então, você é um Jedi. Na trilogia original, o que nós estávamos tentando fazer, a gente queria estar com os pés no chão. Então, é um videogame, então tem coisas mais poderosas do que no filme. Você pode ver algumas coisas que é além do limite com as habilidades dos lightsaber. Ele pode atirar, voltar como bumerangue. Aqui você tem o modo de câmera lenta,
você pode jogar de volta no lightsaber. Então você tem pontos de habilidades, mas por trás das portas fechadas a gente mostra isso para as pessoas. Mas são mais ou menos 25 minutos que você pode fazer o Mas, na verdade, eu não quero dar muita informação sobre essas habilidades do jogo também. Vocês vai ser uma surpresa. Então, a Order 66 vai ter um encontro sério. Assim, você tem que levar esses encontros muito a sério. Não? Então, durante o game, quando você não tem todos os seus poderes, vai ser um desafio. Mas quando você obtém eles, isso não fica tão difícil. Vai ser um bom teste de habilidades para os gamers. Nós vimos muita coisa no Titanfall. O que você tirou disso para trazer para o Jedi? É só o nosso game não tem nenhum atraso nos controles. Então, isso é uma filosofia de resposta que você se sente conectado para o player em momento todo momento. Eu vi muita coisa. Eu assumo que você também é um fã do Star Wars. Sim, influenciou minha carreira inteira, desde o início. É incrível. É também super estressante também. É como eu estivesse carregando o mundo inteiro nos meus ombros, mas vale a pena. Então, a Lucasfilm te dá mais ou menos os parâmetros que você pode trabalhar com os personagens, né? É mais uma colaboração. Então, é isso que nós precisamos fazer um grande game. Então, tem coisas do Star Wars que nós podemos usar dentro das regras que nós estabelecemos. É muito divertido. Obrigado por ter vindo. Star Wars em novembro para vocês vai ser lançado. Então agora That's right. Thanks, Larry. Now, as a controller connoisseur, obrigado. I was very excited about the Elite Series 2. Eu estava muito empolgado com a série Elite 2. E aqui vocês podem ver com novos punhos e você pode carregar dentro da caixa. Então, realmente é um projeto fantástico para a equipe de projeto disso, para dar uma olhada nesse controlador. Eu sou desenvolvedor de hardware e eu fui o principal desenvolvedor desse Xbox Elite Wireless Controller, né? Controlador, que é o controlador mais avançado de hoje. Esse produto foi produto de paixão para toda a equipe do Xbox. Tem 4 anos que a gente está trabalhando nele. Então, o que a gente fez? A gente entrevistou os gamers mais apaixonados e fizemos um teste de milhares de horas para saber quais são as características, os recursos que vocês precisam para responder às suas mãos. O que você precisa? E o Elite Series 2 foi completamente reprojetado de cabo a rabo. E, então, em termos de durabilidade do punho, uma das coisas mais importantes seria a ajustação, o ajuste do thumbstick, que você pode ter a tensão original do 360 até o Xbox One. Então, que a gente também tem esse punho que vai em volta de toda a pega aqui. Aqui a gente passou essa pega do punho para todo o punho. Então, as pessoas que têm um jeito de pegar diferente também podem segurar. A gente também tinha uma switch aqui com 2 posições. A gente colocou um outro switch que permite um disparo mais rápido ainda. A gente também tem 2 posições, né, porque a gente pode colocar perfis, não 2, mas 3 perfis agora. Então, você tem lembra que no Xbox One tinha um
um compartimento da bateria aqui e cada carga da bateria dura até 40 horas. Então, o jogo pode ser uma coisa muito emocional e as coisas caem. Então, nós pegamos os nossos controladores e colocamos no laboratório, onde a gente passa por vários testes, muitos que vão ficar, por exemplo, ficar mexendo o thumbstick assim o tempo inteiro, pode ver aqui no filme, ou então ficar clicando no thumbstick. E estavam testando para ver, por exemplo, se você pode apertar possivelmente o resto da sua vida sem quebrar. Então, o Elite Series 2 é o controlador e você também tem essa caixa para transportar e tem uma área onde você pode colocar a bateria, você pode botar todos os componentes que se pode de recarregar aqui, ou você pode recarregar o controlador dentro da caixa através dessa porta que tem atrás. É uma coisa que eu fiz para mim mesmo e para todas as pessoas que usam o Xbox. Eu espero que todos vocês gostem muito desse controlador. How good is that? See all the amazing work. Vocês podem ver o trabalho fantástico que foi feito nesse controlador. É o melhor controlador que eu já usei. Então, o Xbox Elite Controller Series 2 já está à venda em 25 países. Vocês podem ir para o xbox.com para reservar o seu. E também você pode até entrar lá para botar seu nome e ter a chance de ganhar um. Com isso, vamos passar para a Júlia, que está aguardando com um jogo que foi anunciado somente há poucas horas na Ubisoft. Então, Watch Dogs Legion não existe um personagem que você vai jogar mais, tá? Então, todas as pessoas que você encontrar, você pode jogar. Que coisa mais louca esse jogo, né? Fale um pouquinho sobre a história desse jogo, como é como é que é essa história de ter esse jogo sem nenhum NPC ou um personagem que você não controla. A gente olhou isso e perguntando se isso fosse real, se você fosse seguir uma pessoa e sem interagisse com a pessoa, o que ela ia fazer? Então, era um projeto muito ambicioso para... Então, a gente começou a treinar as pessoas então, por exemplo, que você vai num café, alguma coisa, interage com as pessoas. Me diga que não todo mundo é Cockney, né, da Inglaterra, que eu sou o sotaque da Inglaterra. O que fez vocês decidirem fazer isso? Por que escolheram Londres? É uma das melhores cidades do mundo. É muito diversa, culturalmente falando. É uma cidade fantástica em termos de arquitetura, de história e tem... E uma das coisas é o que veio para a sua franchise. Você pode voar pela cidade, mas você também tem combate, você tem outras aventuras.
e batalhas também. Tem várias classes também. Uma dessas classes é a hacker, que você pode... Você também pode pular e atirar em outras pessoas. O que você acabou de anunciar? Quais são as dificuldades para fazer isso em termos de vídeo? Foi um grande passo à frente. Eu acho que são umas coisas que vocês nunca viram antes. As pessoas... Essas pessoas que fizeram isso, eles são simplesmente gênios. A ideia... Nós fizemos a ideia trabalhar, funcionar. E por exemplo, no centro de Londres, você pode jogar com qualquer um. E isso, quando você percebe isso, é uma coisa fantástica. Então, temos que ver o que você tem que ter otimista para jogar. Muito bem. Quando que eu vou poder botar as mãos nesse jogo? Daqui a pouco tempo, né? Muitos parabéns pelo desenvolvimento desse jogo. Outras notícias da Inglaterra. Foi anunciado ontem que o Forza Horizon 4 e o World of Leg estão entrando em colisão. Então vamos passar para Graham, que está na frente daquele carro que provavelmente não pode ser usado nas ruas, mas deveria ser. Obrigado, Júlia. Tudo é fantástico. Esse McLaren Senna de Lego é absolutamente fantástico. Eu estou aqui com o fantástico Mike Brown, da Playground Games, e ele vai falar para a gente dessa nova expansão, que vai ser lançado nessa quinta-feira agora. Então, o que os fãs podem esperar desse casamento entre o Lego e a Força? Realmente é uma coisa fantástica para unir essas duas coisas. E a história disso é que você tinha o Horizon e o festival de Lego para... Então, o que as pessoas falaram é que começaram a fazer várias coisas de Legos, né? Então, eles faziam, por exemplo, um cemitério de dinossauros e outras coisas. Então, resolvemos fazer uma nova campanha para que os gamers possam... Você fala sobre esse tipo de campanha. Então, é tudo um desafio em termos de Lego. Sim, nós temos mais de 250 desafios diferentes que vocês podem jogar e visit a certain area of the map or complete a certain race. Some of them are much more complicated. Alguns desses desafios são muito mais complicados do que outros. Tem outros, um que você tem a raia, outro que você tem... Realmente são passeios ótimos com o carro, com várias coisas que você pode fazer usando Legos. Então, nós temos um carro de Legos aqui fantástico. E, lógico, vai ter outros carros de Lego. Você tem 3 carros de campeões. Você tem o McLaren Senna, você tem o F40 e você tem o carro de rally também. Todos eles feitos com detalhes incríveis de Legos. E você pode ver também, quando a luz bate nos Legos, você pode ver o reflexo exato que você teria de um Lego de verdade. É realmente detalhes incríveis que você tem nesse jogo. E se você ama os Legos, você vai ver isso. Ou seja, a união. Foi uma parceria muito boa desde o primeiro desenvolvimento que fizemos. Ou seja, o processo que eles usam para fazer as coisas de Lego é o mesmo processo que usamos para construir os carros que a gente vai usar agora. E isso foi um processo muito bom, ótimo de trabalhar. E a equipe, pessoal, todo mundo é fã de Lego, e eu também.
E a gente fez um mapa do jogo. Então, dessa vez, ele construiu todo o mapa feito de Legos. Se realmente construiu o mapa inteiro de Legos? Sim, construímos tudo de Legos. Vocês podem... Não foi uma coisa de copiar e colar, não. A gente construiu coisa por coisa com os Legos. E a gente teve que montar até 4.000 peças para fazer esses mapas. Foi um trabalho de semanas e semanas. Eu me lembro que parece que esse é o mundo de Legos que eu mesmo queria construir quando eu era criança. Agora, você também trabalhou por trás dos bastidores. A gente foi em Billings, na Dinamarca, procurando as pessoas que mais trabalhavam com Lego e como é que eles faziam para construir as obras de Lego que eles criam. E eu acho que hoje vocês olhem um pouco mais tarde hoje e teremos um streaming do jogo aqui nesse evento aqui de hoje. Também é importante saber que você pode pegar aqueles carros que você conhece e ama e colocá-los naquele mundo de Legos. Então, esses carros também são os seus favoritos? Sim, são fantásticos. Porque você tem o jogo No Horizon. É a primeira vez que a gente realmente conseguiu pegar esses jogos, esses carros e colocar esses carros nesse mundo de Legos. Então, agora a gente abraça a fantasia que existe da colocação desses carros aí nesse mundo de Legos. Eu digo isso todo ano quando eu vejo esse carro aqui. Eu acho que eu gostaria de dar uma volta no carro. Não pode, não? Quer dar uma volta? Eu gostaria muito de dirigir o carro, mas não dá para dirigir. Então, vai estar disponível nessa terça-feira. Então, como o Mike disse, nós estamos com alguns especiais agora nos 5 horas da tarde no Pacífico. Então, uma coisa que a gente sempre se divertiu muito fazendo dentro do Inside Box é anunciando as retrocompatibilidades. Então, uma coisa meio doce, meio azeda, fazer os anúncios das ondas finais dos últimos games que vêm para o Xbox. Você pensa em game como tecnologia e arte. E a arte pode ser nunca envelhece a arte. No ano passado, a equipe decidiu fazer uma lista de requisições que foram feitas e hoje estou muito feliz de anunciar a compatibilidade, a retrocompatibilidade do Xbox One. A paixão na nossa comunidade e nós temos um compromisso em levar isso ao mundo inteiro. Então, nós temos um objetivo muito ambicioso e ter certeza de que tudo vai funcionar no Xbox One. Nós queremos que ele funcione exatamente como um Xbox 360. Então, esse é o console do Xbox One. É muito mais poderoso, mais rápido, tem maior resolução. Então, você vai perceber que a melhoria nos gráficos, então, da velocidade, uma experiência muito melhor. Toda a equipe está apaixonada e tem uma paixão muito grande para entregar esse produto. Olha, se fosse fácil, todo mundo faria.
Então, nós temos mais de 600 títulos na compatibilidade, no catálogo de retrocompatibilidade. Estamos caminhando para uma nova geração de Xbox, o Scarlet. O objetivo é que você possa jogar em todos os jogos que você usa hoje, você possa jogar também no Scarlet. O projeto Project Scarlet. A equipe está dedicada em integrar para ter certeza de que tudo isso vai funcionar. Então, nós vamos levar você à evolução, o próximo Xbox. Com a geração do Scarlet, nós temos uma potência muito maior. Você vai poder jogar com as coisas que você tem hoje no amanhã. É claro que o futuro da retrocompatibilidade está aí. Então, agora vocês podem saber o que está sendo anunciado. E eu queria apertar o F para pagar respeitos, dar meus respeitos para cada um deles. Então, nós temos títulos originais que vão ser lançados essa semana, que vão 2 da LucasArts. Armed and Dangerous, Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Também a caminho Sphinx e o Cursed Mummy. Vocês que são fãs do Sam Fisher, nós escutamos vocês alto e claro. Nós queremos os clássicos. O Xbox Splinter Cell Games vão ser também retrocompatíveis. E também Pandora Tomorrow, Chaos Theory, e também um bônus, a Xbox version do Double Agent, o qual não está no mesmo jogo que na versão do 360. E finalmente nós vamos trazer Unreal Championship 2 de Leandry Conflict, também retrocompatível. Então, essa vai ser a nova fornada dos títulos do 360. Okay. Então, 15 games, alguns dos nossos títulos mais requisitados que estão na tubulação, estão vindo. E esses títulos vão todos ser retrocompatíveis essa semana. Então, o Planet Smashing, Azura's Wrath, Battlefield 2, Modern Combat, From Software, Strategy RPG, Enchanted Arms e também da Ninja Theory, Far Cry and Far Cry Instincts Predator, também na Square Enix RPG, Infinite Undiscovered. E o último jogo, e o jogo que nós jogamos por aquele score de 1000, Peter Jackson's King Kong oficial, Prince of Persia, The Forgotten Sands, e também Escape da EA. Star Ocean, sobre a última esperança, o Super Puzzle Turbo, The Cult Classic Syndicate Reboot from Starbreeze. Syndicate Reboot da Starbreeze. E aqui é um que você nunca pensou que fosse acontecer, Too Human. E o melhor de tudo, está disponível de graça. Nós estamos dando de graça. Finalmente, o último título do 360 que estamos fazendo retrocompatível, Unreal Tournament 3. Então, vamos transferir para a Júlia para o último anúncio. A pergunta: você gosta de jogos que são raros? Então, nós temos alguns clássicos games no estúdio que vão melhorar muito quando você joga no Xbox One. E também 4K, e o melhor que já foi apresentado, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, todos os 3 consoles do Banjo Games, e também os títulos do Xbox 360,
Também Joanna Dark, Double Feature, Perfect Dark e Perfect Dark Zero. Todos esses raros clássicos vão estar muito melhores no Xbox One. E você pode pegar isso tudo agora. Tem um grande sucesso, é um grande sucesso na comunidade. Também, obrigado pelo seu feedback. E vamos falar um pouco sobre o Projeto Scarlet. Já que a gente melhorou, fez um upgrade nos jogos do Xbox, então vocês vão ver as atualizações que vão fazer os jogos cada vez melhores, como a Arena e muito mais para vocês. Eu adoro Sea of Thieves e juntando-se a mim agora o produtor executivo do Sea of Thieves, Joe Nitti, mais ou menos um ano atrás. Isso foi um ano maravilhoso, mas os games evoluíram. E como é que tem sido essa experiência para você? Tem sido incrível. Então, você estar junto nessa jornada, adicionando e conseguir incorporar todas as coisas que nós conseguimos no último ano passado e todas as atualizações em termos de play, o sentimento, a excitação, todo mundo. Então, se você tiver o Game Pass, você verifica isso, pode ir lá. Todo mundo está dando risada aqui, está se divertindo. Então, é tão intrigante, tudo é muito interessante, a música. E é tudo muito raro. Assim, me fala um pouco sobre o futuro, o que vai acontecer. Então, nós estamos aqui. Nós tivemos essa atualização massiva no último aniversário, então agora a gente tem o Arena, tem o Adventure, parte desse jogo, desse game agora. E agora nós temos novos títulos adicionados, então formas novas de entregar esses títulos novos. Então no Arena é uma plataforma para gaming competitivo. E isso é somente o início, esse é o começo só. Nós fizemos uma coisa mais ou menos reservada somente com um convite especial, mas foi tão bom. Então, quando nós chegamos a um nível bom de competitividade, então nós temos, isso vai funcionar bem. Então, agora é como é que a gente faz isso crescer, como é que a gente incorpora mais crescimento nisso. Eu sou um fã e o nosso produtor disse que você ia ter um segmento. Então, qual é a surpresa? Não me disseram ainda qual é o seu presente especial para a comunidade, mas nós vamos ver isso juntos agora.
There's Halo in my Aqui está o Halo. O que eu vi? No meu Sea of Thieves. Então a gente deixou a música lá, a gente os desenvolvedores quiseram colocar um pouquinho da música do Halo para criar suspense. Então, Robin, eu quero isso como um chant, ok? Eles adoram a música. Quando eles verem esse espírito, a gente teve que tentar alcançar um pouco, mas agora todo mundo está junto na E3. É só você se logar e jogar. Você tem que jogar o game. Sim, você tem as bandeiras, você tem as velas, você tem todo o conceito. Isso é muito especial. Então, isso celebra de uma forma muito especial na história do Xbox. Então, isso, o Scarlett vai se encaixar muito bem no nosso mundo também. Halo Infinite. Não estou anunciando nada, não estou falando nada, isso não fui eu que falei. Muito bem, parabéns então por tudo que nós fizemos nesse aniversário. A gente queria mostrar alguns números dos sucessos. Então, até agora, no Sea of Thieves, nós temos 8,5 milhões de players, o que é grande. É uma nova plataforma, nova em folha. Então, é uma quantidade, um número fantástico. Assim que nós tivemos 2 milhões de pessoas jogando somente no aniversário nosso. Então, nós temos usuários mensais, nós temos um ambiente muito excitante para nós, muito animado nós estamos. Então, vocês podem olhar também o Halo essa semana. A próxima vez eu quero um número para a estatística de quantas bananas eu tenho comido, ok? Ok. Muito obrigado por ter vindo. Então, lembre de se logar e para ter esse presente especial do Halo de graça. Não esqueçam de logar e também nós vamos lançar em 6 de agosto para PC também. Uma das fações vou mostrar para vocês, a Assembly, uma das facções. Pensa no filme da Robocop. Quantas vezes nós vimos isso, lembra? Paradox bring you the tactical turn-based combat and in-depth empire-building game, Age of Wonders, Planetfall. At a distant planet, the next generation of bionic soldiers were being produced. But during the collapse of the Empire, facing extermination, a new race emerged, the Assembly. Now the Assembly looks at each world with one thought in mind: how to turn its inhabitants into organ donors for their growing empire. As units die, they can be brought back by the reverse engineers, while the scavenger infantry unit is armed with cybernetic claws that can rip out chunks of the enemies and reabsorb them into their own bodies. If you face the cyborg army of the Assembly, be prepared to blow it to bits or become a part of it, literally. I guess I have to be the one to tell you. You're dead. Eu acho que devia ser a pessoa que tem que te dizer isso. Você está morto. You're obviously new to this whole existence, but truth is, most of you types won't even make it a whole year. A verdade é que as pessoas tentam passar um ano inteiro. E você tem uma regra: você não quebra esse disfarce. The city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet?
Muito bem, muito tempo depois de uma década, os cultos, os fãs desse jogo culto que é Vampire the Masquerade Bloodlines finalmente receberam o que eles quiseram, uma ressurreição, uma continuação para dizer o que vão falar sobre isso. Vem aqui a Cara e o Brian. Bom, os paredes têm essa Masquerade, eles têm que chupar o sangue das pessoas, mas então a base disso é que ele não pode deixar ninguém ver. Sneaky vampirism. Okay. Então, Nikki, So what kind of gameplay are we going to be que seeing tipo de today? jogo que a gente vai ver? The trailer we just showed. O trailer que mostramos hoje vai mostrar um pouquinho, vai mudar um pouquinho no início do jogo. A gente está trabalhando um jeito de entrar naquele mundo para ter uma versão um pouco menos poderosa do vampiro. Então, para que você possa atrair e pegar as vítimas. Como é que isso funciona durante o jogo? Eventually, you kind of develop a lot of skills and powers that are to do with how you choose to play the game. Você tem que, à medida que você costuma jogar o jogo, você pode optar por ser cada vez mais, por exemplo, mais como um cadáver e and also stuff like traditional skills. Então esse tipo de coisa que você pode fazer, você pode usar mágica de vampiros, até tem um sistema de progressão durante o jogo. Uma coisa que parece interessante, então você precisa de uma parte teatral. Como é que vocês incluíram isso no jogo? Então, como que a gente fez isso? Em Seattle? We're based in Seattle. Nós somos de Seattle, então é muito mais fácil para a gente conseguir esse ambiente, isso tudo de Seattle, de fazer pesquisa e pegar história e trazer isso tudo para o jogo. E sabe, a gente consegue colocar tudo isso no jogo. É uma história que mostra partes da cidade e muito bem, então como é que vocês passaram por essa coisa de ser um vampiro? Como é que vocês adotaram esse ser um vampiro? É claro que a gente, pelo que a gente sabe, tem esse negócio de chupar sangue também. Scheming, manipulating. I do love some scheming and manipulating, though. That's good. I mean, it looks great, though. Look at this. Olha como é que o gráfico é ótimo. É muito bom. Use bats on people. Você tem essas pessoas. Você pode ter um pouco de telecinese, você pode atrair as pessoas, você pode dobrar o espaço um pouco, né? Então, voltando ao jogo, você acha que é uma volta à origem? Uma das melhores coisas do ambiente é que você pode andar pela cidade, você tem vários personagens. É decisão sua, o que você vai fazer, né? Há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo lá em Seattle, então você tem uma coisa bem complexa num ambiente muito legal. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E vamos voltar para o estágio, para o palco com um dos jogos mais famosos e que tem o culto.
Juntando-se agora está Sorobu Jinwoo Nikobiri, da Microsoft Global Games. Pessoal, bem-vindos ao show, Sorobu. 650 milhões de players, isso é assustador, isso é fantástico. Então, eu não consigo colocar minha cabeça nesse jogo do Crossfire de tão fantástico. 개발사로서 콘솔 시장에 도전하는 것은 어떻게 보면 당연한 목표고 또 꿈이기도 했어요. 하지만 많은 준비가 필요하다고 생각해요. Tudo isso foi atrás da decisão de colocar no Crossfire dentro da audiência do Xbox no Oeste. Okay, over the past decade, Crossfire has achieved quite a lot. Even so, launching a game in Western lançando o jogo no Oeste através de um grande desenvolvedor. Nós tivemos muita preparação para poder conseguir isso. Então nós temos um grande parceiro, a Microsoft Xbox aqui. Nico, é a primeira vez que a Crossfire vem para o console da Xbox. Eu sei que nós estamos trabalhando muito de perto, muito junto com a Smilegate. Bom, nós estamos muito animados com a parceria que temos com a Smilegate. Então, nós temos uma experiência de multiplayer por mais de uma década. Isso é massivo. Então, essa é uma experiência que eles têm também. Eles estão ampliando isso, trazendo para o Oeste com Crossfire X. Então, essa profunda parceria de gente muito esperta, muita inteligência na organização do Xbox, que pode levar a melhor experiência possível para os players do Xbox. Isso parece muito divertido, senhor. 10 anos de conteúdo do Crossfire no jogo. Nós temos novos mapas. O que vai fazer? Como é que ocorreu esse pulo para o Xbox? 는 언리얼 4로 개발이 되고 있고요. 하이엔드 게임에 걸맞게 하이 테크놀로지들이 탑재될 예정이에요. 컨텐츠 구성은 크게 말씀드리면 기존 팬들이 사랑했던 컨텐츠들을 혁신적으로 업그레이드해서 탑재를 할 거고, 또 콘솔 유저들에게 환영받을 수 있는 콘솔 전용 컨텐츠들도 많이 탑재할 예정이에요. 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 크로스파이어 X는 전체적인 구성이 많은 선택지를 여러분들에게 제공을 할 거예요. 더 자세한 정보는 수개월 내에 인게임 정보로 여러분들에게 소개를 하겠습니다. So we are developing a Crossfire X on Unreal Engine 4. Estamos desenvolvendo então Crossfire X que tem toda a alta tecnologia, contém alguns dos nossos favoritos, dos conteúdos favoritos do Crossfire. E também vai ser muito divertido, vai ter um prazer muito grande de jogar. E nós estamos confiantes que você vai ter uma experiência muito especial. Nós temos o modo clássico e o Crossfire X tem um PPB Mode que nunca tivemos antes, muito melhor do que antes. E nós também não esquecemos do Royal Mode também, que tem uma situação muito única, e nós também temos opções de escolha de conteúdo também. E com o tempo nós vamos mostrar um pouco mais do nosso game. E isso é uma coisa que vocês têm que ir lá para dar uma olhada mais de perto. Quando é que nós vamos ver mais do Crossfire X? Esse é só o começo. As pessoas estão muito ansiosas para saber. Nós temos game modes novos e também isso vai estar fácil para os nossos membros do Game Pass. Então vamos para a Tina, que está lá no palco para a nossa equipe. Muito bem, eu tenho aqui Katie, que a líder. Você teve uma apresentação ontem, quase você saiu de giro ontem por causa do... Como é que foi esse momento para você ontem? Foi fantástico ontem. São
2 bilhões de gamers que nós conversamos. Então, qualquer um desses 2 bilhões que venha para o Xbox podem ter todo o divertimento que eles estão buscando. Então, vocês têm pode ter o aparelho deles mesmos, o dispositivo deles mesmos. Então, quais são os momentos que mais tiveram impacto em você? Então, a diversidade de conteúdo foi fantástico de ver isso. Gears of War 5, então eu sou agora eu não vou trocar meu nome porque eu sou Kate Joe para Kate, mas o personagem dela é muito legal de ver. Eu não posso esperar para jogar. Então você poder jogar da mesma forma que eu jogo no console e eu posso jogar na xCloud também. Eu jogo do mesmo jeito. É fantástico poder fazer isso. É uma forma muito empoderadora. Isso acertou na cabeça. Então, os Gamers Outreach é uma organização sem fins lucrativos e nós damos o faturamento integral das entradas para crianças e em hospitais de crianças nos Estados Unidos. Então, é uma entidade sem fins lucrativos que ajuda as crianças. Então, para que elas possam ter um sentido de normalidade através dos jogos e ajuda elas a se curarem mais rápido. Então, no xbox.com /everyone, vocês podem ir lá e está acessível para todo e também é seguro para todo mundo. O conteúdo é atualizado, os serviços e nós temos atualizações para todas as nossas comunidades lá. Então você vai estar no Mixer amanhã no Mixer, de volta no palco.
Aqui está o cara que ajudou a colocar todos esses jogos funcionando. Chris Charla, do ID at Xbox, está aqui. E muito bem. Acabamos de ver uma tonelada de jogos. O que chamou sua atenção muito sobre esse trabalho da ID at Box? Foi fantástico fazer todo esse trabalho. Essa montagem tem todos esses jogos, tem Living Chrome, todos esses jogos que vocês viram, acabaram de ver. Mas, com todos os jogos que mostramos, você tem o Qubit. Eu tenho o melhor trabalho do mundo. Então, isso significa que a gente pode sair, pode encontrar com os desenvolvedores de todo mundo, procurar aqueles jogos fantásticos e tentar fazer o mundo conhecer esses jogos e a gente poder trazer esses jogos para o Xbox Game Pass, ou seja, uma experiência muito divertida. Nesse mundo do ID at Box, não é sobre variedade de jogos, mas você tem que pensar sobre a qualidade dos jogos, cada vez está mais alta. Então, isso indica o quê? E, por exemplo, o Blair Witch, que me deu muito medo, para falar a verdade. É fantástico. O trabalho que as equipes estão fazendo, então o pessoal Unreal e outros, são as pessoas muito dedicadas ao seu trabalho. O que eles estão fazendo hoje é absolutamente ridículo, é fantástico. Em termos de gameplay, em termos de ideias loucas, tudo isso está aumentando. E como é que é esse negócio de trabalhar com essas pessoas? Como é que vai trazer o jogo para a plataforma da Xbox pela primeira vez? As pessoas sentam no estúdio, começam a conversar como fazer isso, mas o que é realmente fantástico é quando eles pegam, as pessoas jogam. Eu recebo carta dos desenvolvedores falando: eu nunca joguei esse jogo, mas eu queria participar, eu estava trabalhando, já tem um ano que eu estou trabalhando, eu fiz esse jogo, e só de poder participar, de poder ver isso, de poder ver essas grandes ideias que são lançadas, todo o trabalho duro que eles colocaram para fazer isso e para poder trazer o jogo até a nós, é uma coisa louca, é uma coisa fantástica. A gente vê todos os diferentes níveis de sucesso que existem, então essa é uma coisa tão gratificante, é um sentimento muito bom de ser pelo menos uma parte pequena disso, porque a gente está realmente empolgado todos os dias de manhã quando a gente vai para o trabalho. E talvez você não esteja familiarizado com um desses desenvolvedores, mas se você tiver, por exemplo, 21 jogos, esses jogos vão estar no Xbox Game Pass também. Um desses jogos é o Lord of the Rings, que muitas pessoas não sabem o nome, mas se você for para a loja e olhar para as caixas, você sabe qual jogo que é. E muitas vezes a pessoa não conhece o jogo. Uma é Munchkin, que você pode jogar o jogo. Estamos olhando agora o Munchkin 2. Que é um jogo com gráfico fantástico que tenta capturar aquele humor que havia no jogo de tabuleiro mesmo. Você está em seu elemento aqui, mas o que realmente, o que destacou mais para você aqui no E3? Eu diria que o meu momento melhor é quando o Keanu aparece e todo mundo está pensando, como é que você segue? Como é que você vai poder continuar depois do Keanu Reeves? Então, você tem o anúncio de
low-key, hand-animated, beautiful game. Jogo bem calmo, bem leve, e eu adorei aquele momento do briefing, porque aquele contraste mostra o tipo de diversidade que a gente tem no Xbox, e eu vejo que milhares de pessoas vão jogar Cyberpunk, muita gente vai usar com o Game Pass de PC e do console, e eu acho essa diversidade, eu acho ótimo onde o gaming está hoje. Por exemplo, você tem o Cyberpunk, depois tem outro jogo mais calminho, que todo mundo vai poder jogar os dois. Temos mais ideias sobre os títulos do Xbox, mas para isso vamos passar para o Graham, que vai falar. Olá, todo mundo, estou aqui com o Team da Rebellion e a gente vai falar sobre a guerra dos zumbis. Absolutamente, vamos mostrar para vocês um pouquinho de gameplay pela primeira vez. O que a gente pode ver nessa continuação? Então, é uma trilogia da Zombie Army, então depois da Segunda Guerra Mundial, e quando você tem aqueles exércitos dos não mortos, e é um tipo de jogo de horror de cara, e você tem que deslizar, você tem que atacar o seu inimigo, você tem as armas, você tem os personagens. É muito mais profundidade de jogo do que havia antes. E agora você vai ter a câmera que fica na bala, a kill cam, a bullet cam, né? E você pode colocar outras armas, por exemplo, rifle eletrificado. E nessa trilogia, você vê que as pessoas estão jogando. Você estava jogando com outras pessoas. Vocês fizeram alguma mudança nisso? Você tem que estar familiarizado com o gunplay, com o tipo de usar as armas, e para você poder destruir vários zumbis de uma vez só. E você tem que ver também o que você pode colocar no seu corpo que seja vantagem para você, e você também pode, até um ponto, você pode reviver e continuar. Ou seja, você tem um pouco mais de tensão, você tem mais tensão no jogo. E o que vamos ver? Além disso, a gente tem trabalhado em outras áreas por volta do Mediterrâneo. O primeiro nível é numa estação de trem, e a partir disso tudo se desenvolve a partir. Acho que vocês viram o lança-chamas da pesada que apareceu ali no trailer, mas é uma coisa formidável. Há várias diferenças nessa continuação. Enquanto você se progredir, você acaba pegando aquela arma, um lança-chamas que dá para atacar os zumbis muito bem atacados, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos passar agora para Kate, para outro jogo que tem alguns inimigos bem mordedores, digamos, né? Você sabe que é zumbis, você pensa que acabou, você vira e tem mais. Bom, estamos falando sobre o State of Decay ontem. Ela é uma dos desenvolvedoras do State of Decay e que tem uma nova extensão para o jogo. É claro, é a nosso pacote de expansão maior, a história de uma aventura, é uma coisa muito icônica com relação ao State of Decay original. Vamos falar sobre essa história, porque vocês
O que vocês fizeram? Mas vocês criaram uma narrativa diferente. Sim, é uma história baseada na narrativa. Então, você vai começar com de dois personagens que sobreviveram. Um é o Quincy, que é o ex-condenado que sobreviveu. Ou você pode jogar como Laurice, que é a filha de um dos cientistas, e ela começa como uma e ela sobrevivente também. Então, você tem aproximadamente 60 horas de um jogo muito envolvente. Então, você pode não sobreviver. As ações têm consequências, então você pode não sobreviver. E o jogo vai mudar um tanto, dependendo do que você faz. Você pode viver, você pode morrer, você tem uma coisa muito importante, feito praticamente à mão. Então você vai acabar sendo o personagem mais mal do jogo ali. Então, se você simplesmente joga essa história da história existente, e o que eles fizeram então durante esses 18 meses? A Apocalipse, qual seria esse gameplay mais agressivo, esse horror de zumbis? Você vai ter que encontrar novas maneiras de lutar contra eles. Então, para que você seja eficaz. Vocês vão ter que descobrir todas as maneiras de sobreviver e chegar até o final. Você acabou de me preparar para jogar. E quando a gente pode jogar? Você pode jogar hoje, tá? Depois do jogo, depois do show, tá, gente? Muito bem, estamos contentes de poder anunciar o jogo aqui no E3 e $9,99 no Xbox One. Você pode já ter o jogo, porque se você já tiver o jogo, você pode pular direto para essa expansão, e é um jogo totalmente diferente. É uma parte da franchise que estamos muito contentes com o que conseguimos realizar. Estamos contentes também de você ter vindo e ter participado. E o jogo está disponível agora, e eu passo para Julie, que vai falar sobre o anúncio sobre o futuro do Gamepad. Sim, ontem na apresentação, o Phil Spencer falou sobre a nossa missão de alcançar gamers ao redor do mundo e colocar eles na frente e no meio do nosso objetivo. Hoje nós temos os nossos Game Tags. Estamos muito orgulhosos de expandir os nossos Game Tags para poder suportar mais personagens. Então você pode ter o seu Game Tag no seu próprio idioma. Mas isso não é tudo. Nós também modificamos a estrutura do Gamer Tags de acordo com o seu feedback. Então, se algum nome já estiver ocupado, isso não vai ser problema, porque nós abrimos as comportas da represa. Então, se alguém tem esse Gamer Tag já, você pode ter um sufixo na frente, e esse sufixo vai estar presente, mas o foco vai ser no nome do Gamer Tag. E você vai ficar no centro de tudo. Então, se você encontrar um Gamer Tag legal, muito bacana, que você quer, esse é só o momento de ir pegar. Não se preocupe, você não tem que fazer nada para mudar se você não quiser mudar. Você vai continuar sendo você e nenhum sufixo vai ser adicionado. Se alguém tiver o mesmo gamer tag que vocês vão saber que vocês são os originais. Então, Major Nelson 345 não é ele. Não. Se você Major Nelson, não, Apex, esse sou eu.
Vamos lá, vamos ver, a sua primeira atualização vai ser grátis. Você não precisa mudar nada se não quiser. Então, vamos trabalhar no Steam, tudo vai continuar igual. Provavelmente você tem algumas perguntas, então quando é que as atualizações vão começar a estar disponíveis? Vai para o xbox.com para saber sobre tudo isso. Então, nós levamos você de volta a Typhoon Studios. E são alguns veteranos que decidiram dar passos ousados. Então vamos ao planeta selvagem que vai estar no console no dia 2020. Mas finalmente nós temos um trailer exclusivo. Vamos dar uma olhada nele. Em apenas alguns minutos, o mais novo membro da família do Xbox Game Studios, isso mesmo, Tim Schafer da Double Fine, vai chegar aqui com o Psychonauts 2. Mas antes, vamos... Então, muita gente estava muito sedenta, estava querendo desesperadamente um RPG da Bandai Namco. E isso é revelado agora no nosso trailer. Everyone, everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. The red mist showed up a short time after the Queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside. The truth is, we don't have a lot of hope without you. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. Eat or be eaten. If those are our only two options, I choose to eat. There you go, Code Vein, arriving September 27 for one. Can't wait. 27 de setembro
vai estar disponível. No ano passado, nós anunciamos 7 equipes que estariam se unindo a X Game Studios e hoje nós estamos aqui, a Double Fine Productions, o fundador e o CEO, Tim Schafer. E aqui você está pronto para trabalhar no projeto da Excel? Sim. Eu estou adorando os nossos colaboradores e nossa equipe. Então, nós estamos aqui orientando os novos funcionários, estamos aqui com uma orientação para novos funcionários, está aqui. Isso é muito... Opa, peraí, eu vou pegar isso de volta. Eu quero também uma amostra. Eu vou dar depois uma entrevista no fim. Sim, então 19 anos que vocês têm feito coisas e experiência na Double Fine. Mas nós, por 10 anos, nós fizemos Graphic Adventures e fizemos Psychonauts. E foi aí que nós começamos a companhia, junto com a Microsoft. Então, isso está voltando outra vez, a nossa segunda encontro com a Microsoft. E quando eu descobri inicialmente sobre isso, a sua biblioteca e Stacking é um dos meus jogos favoritos. Então, e tem gente que gosta do Psychonauts, o Brutal Legend, então tem uma equipe que o Double Fine tem. Mas na verdade não tem uma equipe, é uma equipe só. O que anima vocês agora? O que está deixando vocês mais animados na indústria? Eu acho que nós temos equipes através de todas essas inspirações e isso contamina uns aos outros. É muito mais... Tem uma integração muito grande na equipe. Em vez de preocupar alguma tendência, a gente pensa no que deixa a gente mais carregado, mais animado, mais energizado por dentro. Então tem essa ideia fantástica que quando nós temos uma ideia boa que a gente adora, por exemplo, Red, 28 de agosto, não se esqueça. Então nós temos algumas ideias criativas que nós seguimos ela e tentamos pôr em prática. O que é voltar a esse amado título? Esse nome está na minha cabeça o tempo todo. Quando você termina um game, você sai dali e começa a escutar essas vozes dentro da sua cabeça. Então, Raz, por exemplo, era psíquico e fazia muitas acrobacias. Então, ele começa a explorar a sua história familiar e começa a se integrar numa trama mais complexa, mais ampla. Então tem um jogo de VR que chama Rumbles of Ruin. E você incluiu algum elemento da Rumbles of Ruins que é um jogo muito diferente? Sim, a história, no final do Psychonauts, você tem um sequestro e você tem que ir lá salvar o sequestrado, então, e alguém está tentando, então, trazer um vilão psíquico de volta à vida. Então, é uma organização internacional que faz espionagem. E Raz está tentando ser está tentando ser um membro dessa organização. Então ele trabalha de terno? Ele trabalha por dentro e ele está dentro da cabeça das pessoas. E o Raz pode projetar a si mesmo dentro da consciência das pessoas. Então tem monstros e demônios que lutam e nós criamos também espaços que
Criamos armadilhas para que eles deem as informações para nós. Então, tem também um espaço de escritório que é muito estéreo, muito chato, mas tem um vilão também no primeiro game, que era Dr. Roboto. Você tem esse espaço no escritório que começa fica... Eu acho que você não... Tomara que você não tenha medo do dentista, porque nós temos um dentista muito bom aqui na Microsoft, a gente não precisa disso. Então ele faz movimentos psíquicos também, não é? Sim, a gente traz de volta muitas dos poderes que ele tinha, então... Eventualmente a gente vai ter novos poderes, mas os poderes que ele tinha, que vocês são familiares, a gente está melhorando esses poderes. E ele vai e volta, muda de um lado para o outro. E ele começa a lutar com seus inimigos, ou usa umas armas especiais. Então, estamos esperando por... Vocês podem olhar no Double Fine, no catálogo da Double Fine, mas você vai encontrar o seu game favorito e não tem dois jogos iguais. Muito obrigado. Ok, obrigado por estar aqui. Então, ontem nós finalizamos a apresentação com Halo. E isso criou muias perguntas e talvez a gente possa responder. Vamos ver. Tantas perguntas para você. E aqui vamos levar vocês ao Halo. E o comentário dos diretores. Cris, como é que tá? Como é que você tá? Eu estou ótimo, muito feliz de estar aqui na Xbox, Inside Xbox. Então, me diga, o que a gente vai buscar? O que a gente vai ver no Halo? Uma coisa muito legal que nós vimos também, e muita gente perguntou sobre, foi na apresentação, a apresentação principal do Master Chief, quando nós mostramos o trailer, a sequência de abertura, que lança outra vez a história. Vamos ver outra vez. Esse cara que está aqui, esse piloto misterioso, me fala um pouco, quem é esse cara? Não, a gente não vai falar muito sobre esse piloto, mas é um personagem novo no título do Halo. E ele, de uma forma muito cuidadosa, a gente vai aprender sobre o piloto. Vocês vão ver mais um pouco adiante, mais coisas sobre o piloto. Então aí você vê o que aconteceu quando ele traz o Master Chief para dentro do piloto. Ele está... É o mínimo do mínimo. Ele está lá embaixo. Ele é um... Mas ele vê esse sinal quando ele passa a mão na janela, ele tenta se comunicar com ele, pensando que é uma pessoa amiga, e ele que está lá fora, aí ele vê o Halo, é um momento fantástico no show. Então muitos dos nossos gamers usaram a criatividade, fizeram muita coisa legal em cima disso na internet. E qual é a resposta que você dá sobre essas perguntas? Nós debutamos, então, no ano passado, nós construímos todo o conteúdo na Space Engine, trouxemos isso para o game e nós estamos compartilhando isso com os nossos fãs e os gamers. Então, a gente quer mostrar o Master Chief e a nova jornada dele no Halo Infinite. Sim, o Slipstream Engine é para 343, nós investimos muito, vai ser os fundamentos, vai ser a fundação dos nossos próximos 10 anos. Nós temos algumas das ferramentas mais
poderosas, e nós criamos essa experiência com o objetivo de chegar no Halo Infinite com essa tecnologia, e isso combina com a promessa de todas essas plataformas para as quais estamos enviando e nunca tivemos antes da família do Xbox. Estamos indo para o PC, estamos lançando pela primeira vez, e também com a potência da Scarlet também, nós vamos explorar muito isso, vai ser muito bom. E aqui a armadura do Master Chief, aqui é onde a armadura, qual é a filosofia que vocês usaram na criação do design da armadura? Sim, a direção de arte para Halo Infinite. Você pode ver o resultado disso no Master Chief. Isso tem o legado completo do Halo, e as equipes que já jogaram sabem e amam isso. Nós trouxemos tudo isso de volta, e alguns elementos de Halo 4, Halo 5 e também Halo Legend. Então, alguma coisa muito distinta também, especialmente para os nossos fãs. Então, esse negócio de recarregar é uma coisa muito associada à identidade do Halo, ou seja, você ouvir o Monk quando você está falando, o Michael Dono e o Michael, eles colocaram esse tom no negócio e fizeram esse design, esse projeto icônico, e a gente quer realmente abraçar isso, e eu acho que a gente tem um outro novo supervisor de música que está trabalhando com o Curtis Wortley, que é um compositor muito realizado, que pode pegar esse legado do Halo e continuar e trazer a vocês o que vocês vão ouvir agora, porque ele compôs todas as músicas, toda a música para aquela sequência de abertura, e a gente vai poder compartilhar mais música. E eu, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito emocional quando ele está olhando aquele holograma no chão. O que você estava pensando quando você foi para aquele lado com o trailer? A gente queria realmente abraçar aquele legado, a história que é o legado do Halo. O Master Chief é o centro da nossa história, mas a gente queria apresentar o piloto e ver o relacionamento com o Master Chief. Paul Crocker, que é o nosso escritor principal, eles realmente escreveram toda essa sequência de abertura do jogo e trouxe à vida. Então, uma das coisas é como reconectar com aquele sentimento que havia quando você estava trabalhando com aquele anel do Halo, aquela maravilha toda que o Halo sempre trouxe. A gente está chegando no final do show aqui, mas diga-me alguma coisa sobre o final do trailer. Você não falou, mas qual que é a motivação do Masterpiece, do Master Chief naquele ponto? Eu vou deixar um pouquinho disso um tanto oculto, eu não quis colocar no trailer, mas essa foi uma parte muito importante do trailer, quando o Master Chief, na verdade, começa a andar para um ambiente muito estranho, muito alienígena, né? Mas eu não vou contar tudo. Muito bem, última coisa, como é que foi a sua experiência de estar aqui e ver a reação das pessoas? É fantástico. Lá na 343, a gente está sempre motivado a construir coisas melhores para os nossos fãs, e passamos muito tempo trabalhando nas experiências e no conteúdo para trazer isso tudo à vida. E agora estar aqui, ver as pessoas e ver a empolgação dentro da sala, isso é fantástico e é uma grande honra ser parte disso. Muito obrigado. Eu tenho mais perguntas, depois eu pergunto. Antes eu falei que tive um blockbuster, foi realmente do Halo, né? E, muito bem, nós estamos quase acabando aqui, passou tão rápido, então vamos passar para a equipe e ver o que ainda vai vir. É claro, o Insider Box pode estar acabando, mas a nossa cobertura do
E3 continua, tá? Na verdade, continua imediatamente depois do show. E também você vai para o mixer.com/para-frente-força logo que acabar para você ver o stream mensal do Força. Você vai poder dar uma olhada exclusiva no carro Lego do Força e também pense que depois do E3 você vai ter mais de 100 jogos que vão chegar. Não, isso está errado. Não vai ser depois, vai ser hoje que elas vão entrar. Então, você também, o Mixer.com também vai estar online, vai mostrar o Apex Legends Tournament, vai ter sorteios e várias outras coisas. Então, vai lá para e3.mixer.com e para o nosso próximo episódio, vamos para um dos lugares favoritos meus, que é Colônia, na Alemanha, para o Gamescom 2019, onde a gente vai poder ver o primeiro gameplay do Gears 5 Horde Mode e também a venda de ingressos para o XO19 em Londres vai abrir logo. Então, você pode ter mais informações em news.xbox.com, Twitter, Major Nelson, né? @Major Nelson, Ravens. Olhem todos os tipos de comunicações. Obrigado a todos e obrigado por assistirem. Is it possible that the past and future are colliding? Let the new era begin. Rated M for mature.